Olá, pessoal! Nesse vídeo veremos a resolução das atividades da semana 6 do PET 3 do segundo ano. Primeira questão. Considere o diagrama de fase adiante, em que P representa a pressão e θ a temperatura absoluta da substância. É correto afirmar que: letra A. A curva TC representa a solidificação da substância. Solidificação é quando a substância ele sai do líquido para o sólido. E a curva TC é essa curva representada em vermelho. E nós podemos ver aqui que nessa curva a substância está no seu estado líquido e vapor. E não em um processo de solidificação. Então, a letra A está errada. Letra B. Acima de θc, o sistema é tetrafásico. Podemos perceber aqui em θc, em temperatura em C, nós temos um ponto crítico. Então, letra B está errada. Na letra C, o gás é um estado da substância que se consegue liquefazer por compressão isotérmica. É errado. Nós vimos na aula que quando acontece a compressão, isto é, quando a pressão aumenta, quando a substância está em gás, ela vai permanecer em gás e não vai ir para o estado líquido. Então, letra C é errado. Na letra D, gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica, certo? Se eu comprimir o gás com a temperatura constante, ele não vai para o estado líquido, vai permanecer como gás. Então, letra D está certa. E a letra E, no diagrama está representado um isoterma. É errado, um isoterma seria uma reta na vertical. E nós temos aqui, no diagrama, uma curva. Então, a letra E está errada. Então, a primeira questão, a resposta é a letra D. A segunda questão. Entre as fases físicas que influenciam os estados físicos da substância, estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico, é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas, respectivamente. Nós vimos lá no conteúdo que o diagrama de fase é representado pelo gráfico pressão e temperatura. Então, a alternativa para essa questão é letra D, temperatura e pressão. Terceira questão. A água, substância comum e indispensável à nossa sobrevivência, em condições cotidianas normais, pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e vapor. A figura representa de forma simplificada e fora de escala o diagrama de fase da água, com os eixos representando temperatura e pressão. As linhas do diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da temperatura. Com base no diagrama de fases, explique, no ponto de vista da física, como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente quando comparada a uma panela comum. Então, respondendo a questão, a panela de pressão aumenta a pressão interna, isso é, a energia interna do alimento dentro da panela aumenta e possibilita a fervura da água acima do seu ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, podendo chegar até 120 graus Celsius. O que acontece na panela de pressão é que a pressão da panela ela pode se aumentar. Por exemplo, quando ela está em 1 atm, temperatura 100 graus. Como a função da panela é aumentar a pressão, então, por exemplo, quando a pressão está em 2 atm, a temperatura ela pode aumentar para 120 graus Celsius. Então, esse aumento de temperatura junto com o aumento da pressão possibilita o cozimento do alimento mais rápido. E assim finalizamos mais uma semana com a resolução de exercícios e finalizando também mais um PET, o PET 3 de Física.